dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela, como combater a má circulação causada por essas doenças virais transmitidas por um mosquito chamado Aedes aegypti. Hoje eu vou te ensinar estratégias para melhorar suas plaquetas de forma natural, o que se alimentar se você tiver alguns desses problemas e quais os sinais de alerta que você deve ficar ligado para que você não tenha nenhum problema em casa, para que você possa procurar imediatamente auxílio. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação e à trombose, você precisa se inscrever no canal e também torne-se membro. Ao se tornar membro, você participa de lives exclusivas comigo, acessa conteúdos na nossa comunidade aqui no YouTube e o link para se tornar um membro vai estar na descrição desse vídeo. Na data que eu estou gravando esse vídeo, no Brasil nós estamos vivendo uma epidemia de dengue. E dengue é uma doença infecciosa febril aguda que pode apresentar uma forma benigna, que é a maioria dos casos, ou também uma forma grave, dependendo de alguns fatores, como por exemplo, qual foi o vírus envolvido, se a pessoa já teve uma infecção anterior pelo vírus da dengue, fatores individuais da própria pessoa, como por exemplo, se ela é uma pessoa saudável ou tem diabetes, asma, anemia falciforme. E os primeiros sinais que aparecem, eles geralmente começam de 4 a 10 dias depois da picada do mosquito infectado, que é o Aedes aegypti. A doença ela começa bruscamente, ela se assemelha a uma síndrome gripal grave, com febres, dores no corpo, calafrio. O vírus ele é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, que também transmite o zika vírus, a chikungunya, a febre amarela, além do vírus da dengue. A dengue e a chikungunya, elas têm sinais e sintomas parecidos. Enquanto a dengue, ela se destaca por dores no corpo, a chikungunya, ela se destaca principalmente por dores e inchaços nas articulações pelo corpo. Já a zika, ela se destaca por uma febre bem mais baixa do que a dengue e a chikungunya, ou até mesmo a ausência de febre, e muitas manchas e coceira pelo corpo. Esse é o principal alerta de zika. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, em torno aí de 39, 40, podendo chegar até 41 graus. O início é abrupto, é súbito. Geralmente essa febre permanece por 2 a 7 dias, normalmente acompanhada de dores de cabeça, dores no corpo, dores nas articulações, no músculo, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos ou na testa, erupções e coceira na pele, perda de peso, náuseas, vômitos, tudo isso é muito comum na dengue. A duração desses sintomas pode durar de 3 a 15 dias em média. No quinto, sexto, sétimo dia, a pessoa já começa a resolver esses sintomas. A dengue clássica, ela dura em média 7 dias, dependendo, claro, do estado de saúde do paciente antes de adoecer. No geral, adultos saudáveis costumam se recuperar da doença em cerca de 2 a 3 dias, porque o organismo dessas pessoas já está mais preparado para combater o vírus, a imunidade é boa, e a transmissão da dengue ela ocorre enquanto houver a presença de vírus no sangue da pessoa, que é o período que a gente chama de viremia. Nesse período, que começa aí um dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença, quando o mosquito pica a pessoa, ele se infecta e transmite para outra pessoa. Nos casos suspeitos de dengue, a prioridade sempre deve ser da pessoa ingerir bastante água potável, mas também a gente recomenda a ingestão de água de coco, de sucos, de chás isotônicos, soro caseiro, tudo que vai te hidratar pode ser que te ajude bastante. O soro caseiro você pode fazer com uma colher de café contendo sal, aquela colher menorzinha, e 2 colheres de sopa, que é aquela colher média, com açúcar em 1 litro de água. E alimentos ricos em vitamina K, vitamina B12, ácido fólico, ômega 3 estimulam a produção de células, de plaquetas, de defesas no seu organismo. Alguns exemplos desses alimentos bons para quem está nessa situação, que são ricos em nutrientes, são o brócolis, a couve, ovos, carnes, laticínios, peixes, leguminosas como ervilha, grão de bico, lentilha, soja, feijão. Para aumentar, por exemplo, o seu nível de plaquetas de forma natural, eu te sugiro comer bastante mamão, a romã, abóbora, folhas verdes como couve e espinafre, beterraba, cenoura, alimentos ricos em vitamina C como acerola, laranja. E todo indivíduo que apresentar uma febre de 39 e 40 graus,
o início repentino, e apresentar pelo menos 2 dos seguintes sintomas que eu vou falar, é muito importante buscar auxílio. Então, se você tiver dor de cabeça, prostração, dores musculares ou articulares fortes, dores atrás do olho ou na testa, procure um serviço de saúde para que você possa obter orientações, tratamento, talvez até mesmo fazer exames. Os principais sinais de alerta que você tem que ficar muito ligado nos casos de dengue são, por exemplo, a dor intensa na barriga, desmaio, náuseas que impede a pessoa de se hidratar, não consegue mais beber nada pela boca, falta de ar, tosse intensa, fezes pretas ou enegrecidas, sangramentos pelo nariz ou pela gengiva. Se isso estiver acontecendo, você precisa dosar suas plaquetas, fazer um exame de sangue para ver como está, se você não está com anemia, não está apresentando algum sangramento, para checar se está tudo bem com você. O tratamento, na maioria das vezes, a gente deve usar medicamentos sintomáticos, mas corticoides como prednisona, prednisolona, dexametasona, hidrocortisona, eles devem ser evitados em casos de suspeita de dengue porque eles podem precipitar alguns sangramentos. Na maioria das vezes, a dipirona e o paracetamol são suficientes. E o risco de hemorragia, da doença se agravar, sempre deve ser observado. A dengue ela não passa de pessoa para pessoa, ela é transmitida através dos mosquitos. Então, outra coisa de alerta que você precisa estar sempre na sua casa é vigiando locais de água parada. E quem faz essa transmissão é o mosquito. Se a gente conseguir combater o mosquito, a dengue naturalmente ela vai arrefecer. Como eu já te disse no vírus, a transmissão da dengue não é de pessoa para pessoa, mas o vírus pegando, o mosquito pegando o vírus de uma pessoa infectada e picando outra pessoa, transmitindo esse vírus. E as fases da dengue tipicamente se dividem em 3 etapas. Normalmente a dengue evolui em 3 estágios durante os sintomas. Então essas 3 fases da dengue, primeiro é a fase febril, que é onde começam os sintomas, a fase mais crítica, que é onde pode transformar para a dengue grave, a antiga dengue hemorrágica, e a fase de recuperação ou de convalescença. Essa fase crítica da dengue que eu te falei é entre o 3º e o 6º dia após o início dos sintomas, o início da febre. Nesse período pode surgir manifestações como aqueles sinais de alerta que eu te falei, sangramentos pelo corpo, a pessoa parar de conseguir se hidratar, dor forte na barriga, falta de ar. E essa fase, quando isso acontece, é chamada de dengue grave. Antigamente a gente chamava de dengue hemorrágica, e um dos principais sinais e sintomas, o achado é a queda brusca das plaquetas. No geral, a orientação em caso de suspeita ou confirmação de dengue, a gente opta por controlar os sintomas, não tem nenhum remédio específico. A dipirona e o paracetamol são os mais usados, os mais seguros, os melhores, mais adequados para o tratamento dos sintomas, já que eles não interferem na coagulação do sangue. Normalmente não usamos exames específicos para dengue, geralmente os sinais e sintomas já é suficiente, mas em casos onde é necessário, existem sim sorologias específicas para a dengue, que a gente consegue determinar se a pessoa já tem anticorpos para o vírus, a gente consegue fazer a tipagem daquele vírus. Existem vários tipos de vírus da dengue, geralmente 4 são os mais comuns, e isso permite a gente traçar estratégias apenas em casos graves. Mais de 80% das vezes a dengue é de resolução espontânea. A vacina da dengue, na data da gravação desse vídeo, ainda está em fase de desenvolvimento, apesar de já estar sendo usada. Ela não é recomendada para pessoas com mais de 60 anos, e qualquer pessoa, ao contrair a dengue, ela fica imunizada para aquele sorotipo do vírus, mas não para os outros. Então, se você pegar o sorotipo 1, você vai estar imune a ele, mas não vai estar ao 2, ao 3 e ao 4. Dessa mesma forma, a pessoa pode ter, então, 4 vezes a dengue, por conta dos sorotipos, que geralmente são os mais comuns. E na dengue, geralmente o número de plaquetas, o período mais crítico é o 4º dia, mas entre o 3º e 7º dia você deve estar vigilante. Por volta aí do 8º, 9º dia, a gente já começa a ter aquele período de melhora, de ascensão das plaquetas. Manchas vermelhas pelo corpo, manchas distribuídas pelo tronco, também chamam a atenção. Isso é o fenômeno chamado de rash cutâneo. Essas manchas é muito comum na dengue,
ocorre em mais de metade, mais de 50% dos pacientes, geralmente após o terceiro dia da febre, por volta do quinto dia, e é bem típico também a coceira nesses locais. Falando agora um pouco do Zika vírus, é outro vírus também transmitido pelo mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. É uma causa de doença febril e geralmente ela é caracterizada por uma febre baixa, manchas vermelhas pelo corpo é a principal característica da Zika. O nome da doença diz respeito ao primeiro local onde esse vírus foi isolado, o vírus da Zika ou Zika vírus, que foi na floresta de Zika, na Uganda, um país africano. Os sintomas duram cerca de 7 dias e os sintomas mais comuns são a febre menor, mais baixa do que a da dengue, geralmente 37, 38 graus, dores de cabeça e nas articulações e o clássico do Zika vírus, que são manchas vermelhas na pele, coceira e também a vermelhidão nos olhos. Em caso desses sintomas, a gente procura uma unidade de saúde também para orientações. Não há, assim como na dengue, um tratamento específico para o vírus da Zika. E geralmente a gente usa sintomáticos como dipirona e paracetamol. A chikungunya é outra doença febril causada também transmitida pelo Aedes aegypti, o mosquito da dengue, e é típico dores fortes nas articulações. Os sintomas da chikungunya também duram cerca de uma semana. Chikungunya significa aqueles que se dobram, fazendo uma referência aos pacientes atendidos na região da Tanzânia, onde a primeira epidemia do chikungunya foi documentada e as pessoas ficavam com as articulações dobradas por conta de muita dor. Os sintomas mais comuns são febre alta normalmente, chegando a 38, 39, 40 graus de início súbito, dores intensas nas articulações, nos pés, nas mãos, punhos, tornozelos, e também pode ocorrer dor de cabeça, dores musculares, manchas vermelhas pela pele, mas cerca de 30% dos casos não chegam nem a desenvolver sintomas. Geralmente os sintomas eles se recuperam cerca de 7 dias e o marcante são as articulações na chikungunya. E a quarta doença transmitida pelo vírus, pelo mosquito da dengue, é a febre amarela, que ocorre na América do Sul, na América Central, é endêmico na nossa região e além de alguns países africanos também, é transmitida por mosquitos em áreas urbanas e silvestres. As manifestações geralmente também incluem sintomas gripais como febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, e o vetor, o transmissor também é o próprio mosquito da dengue, que a gente consegue combater eliminando focos de água parada. No meio urbano, a febre amarela é uma doença infecciosa grave, mais grave do que as outras três, que é a dengue, chikungunya e o Zika vírus. Geralmente, quem contrai o vírus da febre amarela chega a apresentar sintomas mais intensos. As primeiras manifestações costumam ser febre alta, calafrios, cansaço fácil, dores de cabeça, dores musculares, náuseas, vômitos por cerca de 3 dias. A forma mais grave da febre amarela, e graças a Deus mais rara, costuma aparecer após um breve período de melhora e de bem-estar, que vai ser ali no segundo, terceiro dia, quando a pessoa começa a descer a ladeira ali, começa a aparecer insuficiência hepática e os olhos ficarem amarelados, insuficiência renal, que é a diminuição da urina, manifestações hemorrágicas, cansaço intenso, vômitos, dores na barriga, e aí esses casos podem ser até mesmo fatais. A maioria das pessoas infectadas, felizmente, se recupera bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela, além de já existir a vacina também. Então ficou aí a nossa revisão sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue, febre amarela, Zika vírus e a chikungunya. E se esse foi interessante para você, melhor até do que uma consulta que você já fez por aí, eu te convido a contribuir com o nosso canal. Nós ajudamos muitos projetos sociais, pessoas que precisam de curativos para úlcera venosa, que são feridas de difícil cicatrização, pessoas aguardando por cirurgias para veias entupidas. Então, se fizer sentido para você, eu te garanto que você estará nos ajudando demais ao combate das doenças da circulação. Tem 2 formas de você fazer isso e vai estar aqui na descrição desse vídeo. A primeira é se tornando um membro e você recebe uma contrapartida de participar de lives exclusivas comigo, a gente poder interagir, discutir, trocar ideias sobre o seu caso. Você consegue acessar conteúdos exclusivos na área de membros aqui na nossa comunidade do YouTube. E se você quiser fazer uma ajuda pontual, não tem problema, vai ter uma chave Pix aqui na descrição desse vídeo. E não esquece de, antes de ir embora, me contar, deixar um comentário se você já teve dengue, chikungunya, Zika vírus, febre amarela, se você passou muito mal, teve muitas dores, se foi muita coceira, como que você se recuperou, como que
você se hidratava, qual a sua receitinha caseira aí para se hidratar, para se recuperar. Deixa para mim um comentário aqui embaixo. Quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando, te conhecer melhor, saber o que passa do outro lado da tela para eu trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. E nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. A saúde é o nosso bem mais precioso, sem ela você não consegue trabalhar para ganhar o seu sustento, curtir a vida, viajar, aproveitar com as pessoas que você ama. Então se cuide, se proteja, se previna, e é para isso que nós estamos aqui, para te ajudar a combater a má circulação da forma certa, para te ajudar a cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular. Conte sempre conosco, com o nosso time, comigo. Vamos estar aqui para te ajudar. Até lá!